A gente pode começar já. Aqui Então, bora lá. não tá travando tanto, ao menos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente vai começar mais uma live do Clipsos. Dessa vez a temática é a arte em meu caos. E a gente está com uma convidada mais do que especial. O pessoal do chat já está explanando, que é a professora Rita. Para quem não conhece a professora Rita, ela é professora adjunta da UFC e isso nos cursos de graduação aqui em Sobral. Mas ela também é professora do mestrado profissional em Psicologia e Políticas Públicas e do mestrado profissional em Artes. No caso, no ICA, né, Retinha? O de Artes? É, é. É do ICA e junto com outras universidades, na verdade. É um mestrado em rede. Sim. E é isso. Falando agora sobre o currículo. Fingindo que a senhora não está aí. A professora Rita possui graduação, título em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, título obtido em 2000, explanando a idade aí um pouquinho. Ela, ela possui Eu o entrei título de mestre em 2003 pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela foi bolsista CAPES. Ela também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, em 2007, ela obteve o título de doutora, dessa vez com um período em sanduíche, na Universidade de Quebec, em Montreal, como bolsista CNPq. Em 2015, o título dela mais recente, como pós-doutora, dessa vez na Universidade de Simon Fraser, como, agora como bolsista da CAPES. Todos esses títulos foram em filosofia. E agora eu passo a palavra para a senhora, para essa pequena introdução. Obrigada, Nael. Boa tarde para todo mundo. Né? Começar agradecendo a apresentação, o convite, né? A presença das pessoas. Espero, né, que eu consiga dizer algumas coisas aqui que interessem a vocês e que façam a gente, de alguma forma, né, se conectar e dialogar, né? Eu conversei, né? A gente fez uns testes hoje, né? Mas obviamente, né, gente, como toda tecnologia que se preze, a gente faz os testes, as coisas funcionam no teste, não funcionam ao vivo, né? Mas a gente combinou, né, a priori, que o Anael vai ficar acompanhando aqui o chat, porque se eu ficar acompanhando o meu raciocínio não dá conta. E quando tiver alguma questão, né, ele vai aproveitar aí quando eu paro para pegar o ar para me colocar a questão ou me interromper, porque eu estou entendendo esse momento mesmo como um momento de diálogo, assim, né? Apesar do tema poder render uma palestra e aquela coisa mais formal, né? Mas a minha ideia é muito de partilhar com vocês algumas ideias que é óbvio que elas têm um chão, vamos dizer assim, né? Em alguma medida teórico, porque eu não tenho como dizer que essas ideias são minhas de uma forma exclusiva, né? Uma vez que elas vêm de leituras, né? E de vivências e de aprendizados com outras pessoas enfim, né? Mas eu não tenho aqui a intenção, vocês vão ver que não tem nenhuma referência, pelo menos no que eu escrevi aqui para me guiar não tem, né? Assim, direta, né? Mas então, uma conversa, vamos dizer assim, de vez em quando, quem tem várias pessoas aqui, né? É a mágica dessa tecnologia, várias pessoas de vários lugares e de vários períodos da vida, né? Mas quem me conhece sabe que de vez em quando eu começo e aí as coisas podem ficar um pouco. Eu não sei se eu digo confusas, mas não é confusas a palavra, mas assim, um pouco profundas às vezes, né? Mas a ideia é que a gente possa conversar e que, na medida do possível, vocês coloquem também, né, o que vocês pensam, para a gente ir criando isso mais ou menos junto, né? Então, eu acho que eu preciso começar dizendo, né, que o pessoal do Clipsus, né, fazendo esse trabalho muito legal, que é um trabalho de abrir o espaço para a gente conversar, né, e colocar essas coisas ao mesmo tempo dentro e fora da universidade, que para mim isso é uma coisa muito importante, né,
quando entrou em contato comigo, o Fred, né, que está aqui, que foi quem fez o contato em nome do Clipsus, né, ele fez o convite e eu disse, ah, claro, na hora, morta de feliz. E aí ele disse, então, qual é o tema que você quer? E aí eu digo, Aí a Rita Lúcida, né, disse, escreve assim, Rita. Aí eu fui lá, escrevi no WhatsApp para ele, me dá 2 dias que eu te digo, no máximo em 2 dias eu te digo. Deu 15 minutos, eu mandei um outro WhatsApp para ele, dizendo que eu queria falar essa temática, né, da arte em meio ao caos. E aí eu acho que eu tenho que explicar um pouco por que eu escolhi esse tema, e eu acho que é um pouco dentro dessa explicação que eu vou desenrolar essa nossa conversa, né? Então eu acho que eu falo, né, para mim, arte em meio ao caos, né? Tem 2 palavras-chave, é arte e caos, né? E aí pensando, por que eu escolhi falar de arte, né? E eu tentei responder essa pergunta, a gente sempre escolhe primeiro e depois vai entender por que escolheu, né? Não sei se é sempre, mas muitas vezes, né? Isso acontece, assim, a gente tentar entender o desejo. E aí eu fiquei pensando, né, que a arte, ela me atravessa, vamos dizer assim, de 3 formas aparentemente diferentes, se a gente pudesse separar isso, né, de um modo mais didático, né? Eu acho que ela me atravessa desde quando eu me lembro por gente, né, como público, né, como aquela que aprecia, que frui da arte, né, e aí eu penso aqui, né, que eu venho, né, eu participo de uma família no sentido nuclear, né, que ninguém toca, por exemplo, nenhum instrumento, né, mas que é uma família que para mim é muito marcada pela música, né, e aí essa música, né, me compõe, eu posso dizer assim, né, a música ou algumas músicas, né, me compõem e me tocam, né, então eu acho que essa é a primeira e mais antiga relação que eu posso pensar de por que eu escolhi a arte como tema. Mas tem outras 2, né? A seguinte, ela é bem mais para frente no tempo, né? E ela tem a ver com esse pensar sobre a arte de um lugar filosófico, né? Ou seja, a arte como objeto filosófico, ela aparece para mim no primeiro momento ainda de uma forma muito incipiente, vamos dizer assim, quando eu estava na graduação e eu fiz uma disciplina chamada Filosofia da Arte, né? E aí é aquele momento mesmo que você está tentando entender e o que é isso, né? E o que é que isso faz, um momento de muitas descobertas. E depois ela some um pouco, né? Eu vou estudar outras coisas. Ela some de uma forma direta, né? Nesse sentido. Mas ela retorna de um modo muito forte quando, já dando aula na UFC em Sobral, o curso de música é criado, né, no ano de 2011, e eu, como professora de filosofia geral, vou lá e digo, bem, tem uma disciplina aí de estética, até onde eu sei estética é da filosofia, então bora lá, né, vamos aprender essa história. E aí, então, desde desse movimento, né, eu tenho pensado a arte. E aí, agora, pensar a arte como esse objeto da filosofia, né? Não mais só apreciar a arte, mas também pensar a arte e de modo especial, né? A arte entra como a minha, assim, um dos meus objetos de reflexão, principalmente naquilo que ela toca a questão da educação e da própria filosofia e do próprio conhecimento, né? Eu acho que um tanto disso se explica pela minha própria formação, mas também muito pelo fato de eu estar num curso, né, de música, mas um curso de licenciatura em música, né? E eu estou vendo aqui o Wilson lembrando, né, que da Companhia do Barro, que é um projeto de extensão, assim como o Cinefilos, que eles fazem esse flerte, né, com a arte. A Companhia do Barro não é um flerte com a arte. A Companhia do Barro, ele era artístico, só que eu brinco com os meninos que eu era laranja, assim, porque eles faziam tudo, né? Eu era a professora que eles precisavam para eles poderem fazer o que eles faziam de tão magnífico. Mas, então esse é o segundo atravessamento. E o terceiro, que é muito, muito, muito recente, que aí eu acho, a Rafaela está assistindo, pode me ajudar, mas
essa... A gente criou nessa pandemia, eu e algumas amigas, né, muito queridas, a gente criou um blog desses fechadinhos que só entra quem tem uma senha mágica, né? E a gente tem escrito. E aí eu entendo que esse é o meu terceiro atravessamento, né? Esse atravessamento muitíssimo recente, onde eu permito me sentir, né, artista. Não no sentido que a gente pode pensar glamuroso da coisa, mas nesse sentido de alguém que está ali se expressando por essa forma, né, que é a arte. Então, eu acho que eu tive que responder o Fred, né, em 15 minutos, né, porque a arte era, para mim, o tema, né, o grande tema que tem me tocado, né, tanto como pessoa, né, se a gente puder fazer essa divisão meio dualista, né, mas também como profissional, né, como filósofa. E aí tem o caos, né? E quando o Fred tá aqui, é bom porque eu falo as coisas, ele pode dizer se eu tô enrolando, né? Fred, tu diz aí, mas tu diz com jeitinho. E quando o Fred me colocou, ele disse, não, Ritinha, você pode escolher o tema. E aí, com muito jeito, eu disse, foi uma coisa, né, que a gente possa ligar com a questão, alguma questão atual. E assim, hoje em dia eu ouço atual e eu ouço pandemia. Né? A palavra atual parece que ela vem junto, né? O que ela tem, o que isso tem a ver com a pandemia? Né? E aí, nisso foi uma decisão muito deliberada. Assim. Eu podia ter escolhido falar da arte em meio à pandemia, mas propositadamente, né, propositalmente, eu escolhi caos. E por que eu escolhi caos? Né? Porque eu entendo que o caos é maior, né? E que o caos ele antecede a pandemia, né? Eu acho, inclusive, que a gente pode olhar para a pandemia como uma pequena amostra do caos, né? Como uma demonstração da nossa fragilidade, uma demonstração dessa nossa impotência. Né? Então, eu fiquei pensando, né, que o caos, então, era mais... Ele englobava a pandemia. Né? E aí, nessa continuidade, né, de pensar sobre o caos e eu brinco, né? Eu inventei essa apresentação aqui que eu vou fazer para vocês hoje, né? Porque eu acho que isso tem a ver com com a arte propriamente, essa dimensão da invenção, né? Então, eu comecei a pensar de que a vida ela é, né, marcada pelo caos, né? E que, portanto, nesse sentido, a gente precisa pensar o caos, obviamente, né, como o que ele tem, né, de horror e o que ele traz de mazela, mas também naquilo que ele tem que é pleno de riqueza. E aí eu imagino, né, aqui o caos como também aquilo que sustenta a possibilidade de ser diferente, de fazer diferente e de criar. E aí, quando eu coloco, né, quando eu me coloco, então, a pensar a arte em meio ao caos, né, eu começo, né, a dizer aqui, eu estou só dizendo o que eu já disse antes, né, eu descubro que não se trata de pensar a arte nesse ponto específico da quarentena, ou nesse ponto de uma pandemia sanitária, ou né, de uma crise política maluca, né, mas sim de pensar essa arte como ela atuou ao longo da história. Né? Porque me parece que há um entrelaçamento profundo entre a arte e o caos. E por que há esse entrelaçamento profundo entre a arte e o caos? Né? Justamente porque há uma intimidade, novamente, me parece, muito grande entre a arte e a vida. Então, é mais ou menos por aí, né, que eu vou tentar construir a nossa conversa de hoje. Né? E aí vem aquela questão, a pessoa faz filosofia, né? E aí ela está falando, não consigo me livrar disso, né, das perguntas que vêm, né? E aí quando eu começo a escrever isso que eu estou usando de guia aqui para a gente hoje,
eu me deparo sempre com essa pergunta, certo, Rita, tu vai explicar isso aí tudinho, tu não vai dizer o que é a arte, né? E a pergunta o que é, ela me segue, né, como filósofa, né? Quem já foi meu aluno, né? Quem mesmo a gente tem outras relações, né, de amizade, sabe que essa é uma pergunta que eu faço, né? Quem já foi meu aluno já me viu perguntar, mas o que é a verdade? Ou o que é não sei o quê? E essas perguntas sempre muito angustiantes. E são perguntas difíceis de responder, as perguntas do que é. Eu acho que todas elas, né? Mas para mim parece mais difícil de responder o que é a arte. É mais difícil. E eu comecei a pensar sobre isso. Por que é mais difícil responder sobre a arte? Perguntar o que é sempre difícil, né? Porque perguntar o que é exige uma resposta conceitual. Você está querendo dar um conceito para a coisa. E, obviamente, essa coisa ela não se limita a um conceito. Então, você tem uma caixa e você quer colocar essa coisa dentro de uma caixa, mas você tem que dar um jeitinho. E por isso a pergunta é difícil. Mas se na arte essa pergunta é mais difícil, né? Eu fiquei tentando entender por quê, né? E aí, eu comecei a pensar, talvez perguntas muito difíceis de o que é, né? O que é filosofia, o que é ciência e o que é religião. Vou usar isso como um parâmetro para tentar pensar, né? O que é arte. Então, eu suspeito, né, de que essa dificuldade maior que eu tenho em responder o que é o que é a arte, né? Tem a ver com o fato de que essas outras alternativas, por exemplo, a filosofia, a ciência e a religião, que eu estou usando aqui só como parâmetros, né? Elas são afeitas à ordem. Enquanto, né, a arte, ela tem uma ligação com a ordem, mas a arte, assim como eu a percebo, ela usa a ordem a serviço do caos. Né? E o que eu quero dizer com isso? Para isso também não ficar uma lombra muito grande, né? Porque o pessoal que já me conhece está acostumado, mas pode ser que tenha gente nova aqui assistindo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos tentar pensar um pouco nessa perspectiva mais concreta, né? Então, quando eu chego no mundo, né, quando a gente se depara com o mundo, de imediato ele é muito caótico, né? E aí, quando eu vejo esse caos, né, eu percebo que a filosofia, a ciência, a religião, né, elas são formas que nós descobrimos, né, para imprimir, né, uma certa ordenação nesse caos do mundo. Né? A gente quer explicar o mundo por essas coisas. Né? E aí, nesse sentido, né, eu entendo que filosofia, ciência e mesmo religião, e depois eu posso tentar explicar isso um pouquinho melhor, né, elas são uma forma de descobrir uma racionalidade, né, naquilo que a realidade coloca como caótico. Né, e, portanto, uma ordem, mesmo que mais complexa, é o que essas atividades humanas estão colocando. Até aí, está fazendo algum sentido? Pelo menos para mim está. Então tá bom. Se está fazendo para um, já tenho alguma ideia, né? Então bora se embora. E a arte, né? Bem, se a filosofia, a ciência e a religião são, né, mais ligadas a essa ordem, a arte, por outro lado, parece que opera num outro registro. Né? E qual é esse registro? Se as outras que eu citei antes, né, elas parecem, de algum modo, né, combater o caos, né? Quando eu falo combater o caos, é assim, porque a compreensão é uma tentativa de combater o caos, né? A arte, né, ela opera numa perspectiva, né, de nos deixar afetar pelo caos, né? E reconhecer, inclusive, que o caos, perdão, é insuperável. Né? E aí, nesse sentido, me veio a ideia de que a arte ela é como um abraço no caos. Né? E aí é a partir disso, né, que eu quero que a gente pense um pouco a arte, mas eu não quero, em momento nenhum, que a gente ache que eu estou
aqui fazendo uma hierarquização. Eu não estou dizendo que a arte, né, porque ela abraça o caos, né, ela é melhor que a filosofia, ela é melhor do que a ciência, ou ela é melhor do que a religião. Mas o que eu estou dizendo é que ela me possibilita outra coisa, que essas outras atividades não me possibilitam. Enfim, o que eu estou recortando aqui é ainda tentando responder aquela minha pergunta: o que é a arte, né? E para saber o que é alguma coisa, eu preciso encontrar a especificidade dessa coisa, eu preciso encontrar, né, aquilo que ela tem e que é muito dela. E me parece que é essa dimensão, né, do caos, o do abraço no caos, da gente se afetar pelo caos, né, que faz parte da arte. Ok. Talvez aí, para iluminar um pouco mais, né? Eu não sei se vocês, né, ou se a mim mesmo, uma vez que esse texto também é uma forma com que eu tenho que pensar as coisas, né? Organizar as coisas, porque aqui eu estou fazendo mais filosofia do que arte, né? Nesse exato momento. Então eu fiquei pensando em exemplos, né? Como é que a gente podia exemplificar isso? E aí eu fiquei imaginando que nesse momento da pandemia, né, que é um retrato aí do caos, né, a gente pode imaginar o que a ciência tá fazendo, né? A ciência, ela está buscando, né? Ela está tentando socorrer a gente com ordem. Ela tenta ordenar, não é? O vírus, né? Ela tenta ordenar como é que esse contágio acontece, ela tenta descobrir uma ordem para combater o vírus, por exemplo. A filosofia, né? A filosofia, por outro lado, é o que ela vai fazer no meio de uma pandemia, né? Ela também está tentando explicar, entender, criar uma racionalidade que permita a gente se dar conta, né, de quais são os impactos de uma pandemia nas diversas áreas, né, na educação, na economia, na política, como é que essas coisas elas estão conectadas, como é que isso pede determinadas questões éticas, né, mas é justamente, né, numa dimensão ainda de ordenar. Eu preciso ordenar essas coisas, compreender como é que uma se encadeia na outra, né. E a religião, que eu acho que pode soar estranho quando eu falo da religião como ordenando, né, no sentido até da racionalidade, mas é porque quando a gente pensa na religião agora, né, no meio de uma pandemia, o que é que ela nos oferece? Né? Ela nos oferece um alento por um ser divino, por seres divinos, né, que dão ordem ao universo, mesmo que eu não entenda que ordem é essa. Mas a religião, ela me promete uma ordem. Né? Ela me diz, olha, quando a gente diz, olha, Deus escreve certos por linhas tortas, ele está dizendo só que existe uma ordem, mas essa ordem ela não é acessível a mim, mas ela está lá, né? E é por isso que é da ordem da fé. E enquanto tudo isso acontece, o que a arte está fazendo, né? E aí eu acho que eu me ponho, né, a perceber que em meio a essa coisa da pandemia, e não só ela, né, a arte é aquela justamente que ajuda a gente a simbolizar, né, que ajuda a gente a compreender, mas aqui não mais no sentido racional, né, a dar sentido, se é isso que talvez seja a melhor palavra, dar sentido a esse atravessamento do caos na gente, né? Porque o caos está nos atravessando. E a arte, né, entra aí justamente, né, nessa pegada. Então, o foco dela é o caos e não a ordem, tá? Porque eu entendo que quando a gente se faz, né, ou ouve, ou vamos dizer assim, atua como público, né, em relação à arte, o que a gente está fazendo, né, é justamente inventando símbolos que dão sentido ao que a gente vive. Então, quando eu vou ouvir aquela música, quando eu vou ler aquele livro, aquele poema, quando eu vou pintar um quadro, quando eu vou desenhar, ou quando eu vou fruir, apreciar essas coisas, né, o que aparece para mim é uma invenção.
é uma invenção de símbolos, né, para isso tudo que é muito necessariamente desordenado e que não se ordena, né, dentro da gente. Então, para mim, né, quando eu vou pensar sobre essas coisas, né, símbolos libertadores, né, de alguma forma. É interessante, porque eu acho que depois eu vou falar um pouco disso, sabe, Fred? Que é uma libertação, mas é uma libertação de uma forma específica, né? Mas, para mim, a questão chave é justamente essa da invenção do sentido, né? Ou seja, invenção, né, é uma palavra interessante, né? Eu acho que a arte, ela se diferencia, né, justamente porque ela não supõe, diferencia dessas outras atividades que eu falei antes, porque ela não supõe, né, que existe uma ordem na realidade, que a gente precisa, que ela precisa ir lá e desvendar, né? De saída, a arte já abre mão, né, de dizer o que é a realidade. Ou seja, a arte não está nem aí para dizer o que é a realidade. Essa pergunta é da filosofia, essa pergunta é da ciência, essa pergunta pode ser até da religião, mas não é a pergunta da arte, né? Então, o que ela faz? A arte, como ela não está preocupada em desvendar nada, ela pode brincar, né? Então, eu entendo, né, a arte aqui, que ela brinca com o caos. E ela deixa o caos falar na gente, né? Não é falar pela gente, mas é falar na gente. E para mim, né, eu entendo que a potência da arte, ela passa justamente por aí, né? A potência da arte, para mim, tem a ver com essa aceitação a priori de que ela não está aqui para explicar nada, né? E depois a gente pode até desenvolver isso e pensar sobre talvez uma certa diferença fundamental aí, né, entre arte e verdade, porque eu acho que a verdade é de outro campo, né? A verdade não é do campo da arte, né? Não porque ela não possa dizer alguma coisa, né? Mas é porque essa não é a preocupação da arte, né? E essa é aí que eu vejo que é legal o que a arte pode produzir, né? Então, como ela não está preocupada com a verdade, o que ela faz? Ela diz, então eu vou inventar um mundo, né? Eu vou inventar, né? E aí, nessa invenção de um mundo, né, de um mundo próprio, né, é justamente esse mundo paralelo, se a gente quiser dizer assim, que a arte inventa. E esse mundo paralelo, e aí aqui eu já começo a ir para uma outra toada, né, que esse mundo paralelo, ao contrário do que a gente pode imaginar, ele não é um mundo de alheiamento, né? Outro dia eu estava escrevendo para uma amiga, né? E eu disse para ela que era uma coisa muito interessante porque a arte permitia que a gente fugisse do mundo sem fugir do mundo, né? Como é que ela faz isso, né? Porque quando a Camila está fazendo alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Quer que eu leia? Quero, por favor. Ela pergunta, ela produz um determinado saber, sem preocupação com a verdade universal, mas é de um, calma aí, mas é de cada um? Isso. Olha, Camila, a verdade, né? A verdade é péssima essa palavra agora. Tira ela, apaga, né? Eu não sei se ela é de cada um, no sentido desse individualismo que a gente está acostumado a pensar, né? Nesses termos contemporâneos, né? Porque há necessariamente na arte uma relação, né? Então, eu acho que o que ela produz, né, é de uma dimensão que ultrapassa a da verdade. Porque a verdade, como eu estou chamando aqui, ela é uma dimensão conceitual. Eu acho que o que a arte possibilita, né, é uma mobilização que, inclusive, também pode ser intelectual. Mas não é só, né? Não é só intelectual.
Diferente, portanto, e é nesse sentido, né, que eu tenho pensado há algum tempo que a ciência, a filosofia e principalmente a educação, ela precisa aprender com a arte, né? Ela precisa mobilizar a gente de uma outra forma, que não é só essa, né, como se a gente pensasse só aqui, né? Mas, então, e eu acho que isso, né, tem muito a ver com essa dimensão que eu estava falando da relação entre o mundo paralelo, que eu estou chamando aqui, né, e o mundo que a gente vive de fato. Ou seja, esse mundo que a gente vive de fato é o que me leva até a arte. É porque, né? E aí, quando eu digo me leva como artista, mas me leva também como apreciadora da arte, né? Então, por que eu vou ouvir aquela música? Por que eu vou ler aquele livro? Né? Por que eu vou apreciar aquele quadro? Ou, enfim, por que eu vou atrás dessas coisas? Eu vou atrás dessas coisas por uma questão desse real, né? Que está colocado aqui para mim. Mas quando eu chego lá, é como se esse real se deslocasse. Ele continua lá e ele não está mais lá de uma só vez, né? É essa ideia, né? Que para mim é muito importante. E ela traz uma outra dimensão que eu acho que essa sim é fundamental, né? Para a arte, que é essa dimensão de lidar com o complexo de uma forma complexa. Para mim, a arte parece ser esse espaço que a gente criou, né, como espécie, né, que, que abriga a complexidade sem tentar reduzir a complexidade a uma simplicidade. Como é que ela faz isso? Porque quando a gente reduz, né, deixa eu, antes de dizer como que eu acho que ela faz isso, como é que a gente reduz? Né? Quando a gente vai reduzindo nessa explicação, onde eu tenho que botar as coisas dentro das caixinhas, né, inevitavelmente eu vou separar, né? E algumas coisas elas vão parecer opostas. E que uma anula a outra. Onde uma está presente, a outra não pode estar mais. Né? Então, eu vou dizer se algo é bom ou se algo é mal. Né? Se algo, sei lá, né? É interessante ou é desinteressante. Né? E essa dimensão da simplificação parece que ela não cabe na arte. E a arte, portanto, quando eu começo a analisá-la, eu vejo que ela reúne isso, que em outras áreas parece contraditório. E eu vou tentar dar algumas ideias, né, sobre isso. Então, a primeira coisa é essa que eu falava antes, sobre esse afastamento, né, da realidade. Então, a arte, ela faz um afastamento da realidade, mas é um afastamento que é conscientemente comprometido com a realidade. Afetado e comprometido com essa realidade. Porque o artista, ou eu, né, que vou lá usufruir da arte, eu sei que aquilo fala de um real. Mesmo que eu não esteja falando de um real ali diretamente. Né? Então, aqui eu tenho algo que deveria, num sentido simplista, ser contraditório e se excluir, ou você afasta ou você não afasta, e a arte afasta sem afastar. Né? Uma outra coisa que para mim é muito legal, né? Que é essa dimensão de é uma ficção. A arte, né? Ela é uma ficção e ela de saída ela diz, galera, eu sou uma ficção, né? Ela não tá aqui dizendo, por isso que eu acho que ela não é da dimensão da verdade, porque quando a gente fala de verdade, a gente já está colocando de lado essa dimensão da ficção, né? Eu não estou ficcionando, eu estou dizendo que as coisas são de fato, né? E a arte diz, não, eu sou uma ficção. Mas, ao ser essa ficção, né, a arte é capaz de gerar, né, sensações, pensamentos, ações, né, muito concretas. Factuais, se a gente quiser chamar atenção para isso. Né? E que, portanto, reverberam claramente na vida concreta, na realidade. Ou seja, ela é uma ficção, mas ela é uma ficção
que tem efeitos no real. E aqui a gente tem 1 milhão de exemplos. Eu vou citar 2. Pensem aí numa obra de arte que vocês gostam, né? E que tenha sido através dela que vocês foram impactados, né? A repensar alguma coisa. Né? Aquele livro, né, que vocês leram e que vocês disseram, gente, não consigo mais ver o mundo do mesmo jeito depois que eu li isso aqui. Não consigo, né? Ontem, uma amiga que está aqui, né, escreveu um conto lá no nosso blog secreto, né? Ela escreveu um conto e ela falava do impacto de um texto desse, né? De como esse texto ela carrega pela vida. Ou seja, ela está falando disso que esse texto provoca e que reverbera em quem ela é, em como ela age, em como ela sente, né? E um outro exemplo, talvez assim, mais macro, né? Seja a gente se perguntar por quê, né? Que vários movimentos sociais, né, contemporâneos, as pessoas que saíram às ruas para protestar, elas usaram uma máscara. E essa máscara é uma máscara de um personagem de um filme. É um personagem histórico, mas que foi retratado num filme, né? Que é o filme V de Vingança. E aí você pensa, por que eles usaram essa máscara? Né? É porque aquela ficção, né? Aquele filme lá, ele teve um impacto muito concreto. Ele teve um impacto tão concreto, né? Que ele atua nesse movimento social de reivindicação. Então, nesse sentido, né, eu acho também que a arte aí mostra essa capacidade de lidar com o complexo. Né? Uma terceira coisa, que vai puxar uma quarta de imediato, é que a produção da arte, né, ela é uma produção que nunca se completa. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando eu falo de um produto, né? Assim, não tá aqui a obra, né? Então tá aqui o seu celular, tá aqui a sua caneca, né? Tá aqui. Tá pronta, tá fechada. É por isso que eu digo que ela é um produto. Né? Mas quando eu penso numa obra de arte, esse produto ele não se realiza. Aqui eu tô falando até no sentido, né, quase aristotélico, né? Ele não se coloca de uma vez para sempre. Né? Ele não está lá de imediato, porque ele pede uma complementação. Eu vou dizer mais, ele exige uma complementação. Uma complementação como? Eu exijo, né? Uma música exige alguém que a ouça. Né? Um livro, um filme, uma pura, ele exige o outro. Ela precisa desse outro. E é esse outro, né, que vai completar essa obra de arte. E aí é nesse sentido, né, que eu coloquei respondendo para Camila, que ela não é única, ela não é de uma pessoa. E aí a gente pode pensar na nossa relação com a arte, né? Como assim ela não se completa? Vamos imaginar, já deve ter acontecido com alguns de vocês, né? Vocês estão lá passando por uma situação específica, amorosa, aí de repente aparece uma determinada música, vocês em algum lugar ouvem uma determinada música e vocês dizem, menina, essa pessoa fez essa música para mim. Tenho certeza que essa música foi inspirada na minha dor de cotovelo. Garantido, né? E aí, essa situação passa e você ouve essa música em outro momento da sua vida, às vezes nem precisa ser muito distante, né? E aí você começa a ouvir essa outra coisa que essa música diz. Então, veja, como é que ela diz e não diz? Ela diz mais de uma coisa. Né? Ela diz, mas ela pede esse outro, e esse outro que está com os pezinhos bem fincados no chão, né? Bem fincados na sua história, no seu contexto. Então, aqui, né? E é por isso que eu disse que puxa uma outra complexidade, né? Que poderia parecer contradição se a gente fosse olhar de uma forma reducionista,
Mas o que ela faz, na verdade, é que ela exige que esse outro, supostamente não artista, que ele se torne, naquele momento específico, um criador. Então, quando eu ouço a música, né, e eu atribuo sentido para ela, eu completo a obra como criadora dessa obra, né? Então, a gente pode pensar isso, né, nas diferentes formas de arte. E é por isso que, aí aqui, para mim, uma coisa muito potente da gente pensar é como essa obra de arte ela não tem um dono. E talvez por isso, né, um, vamos dizer assim, uma fronteira tão importante para o mundo capitalista de ser conquistada é justamente a arte. Porque ela resiste à propriedade. Porque a arte, uma vez que eu a lanço no mundo, ela é minha e não é minha. Né? Ela precisa ser apropriada por esse outro de alguma forma, mas também não é dele. Ela exige, né? Portanto, que a gente repense essa noção de propriedade, né? Como essa coisa individual. E aqui eu queria dar um exemplo concreto, que é o seguinte, lá no nosso blog secreto, né? Então, entre outras pessoas, uma pessoa que está é a professora Denise, né? Quem é da UFC sabe quem é, né? E outro dia eu escrevi um conto, né? E coloquei lá, e esse conto a Denise leu e ela comentou e passou um dia e ela me mandou, né, uma mensagem pelo WhatsApp e disse: Ritinha, posso fazer uma continuação pro teu conto? E eu acho que para mim isso simboliza, sabe, essa impossibilidade, não essa impossibilidade, mas vamos dizer assim, essa marca, não é, de resistência que a arte tem em relação a se tornar mercadoria. Porque na hora que a Denise me diz, né, eu posso completar o teu conto, né, o que ela está me dizendo é que aquele conto não é meu. Aquele conto é dela. É tão dela que quem vai dar a continuidade é ela. Então aquele conto é meu e dela. E o que ela escreveu, não é? A personagem que era minha, vamos dizer assim, né? Numa mentalidade quadradinha. Aquela personagem era minha, não era a personagem dela. E essa é a riqueza da coisa. Essa é a riqueza, né? É por isso que a arte nem se completa e nem tem dono, definitivamente. Né? Porque ela está nesse lugar, né, de quem não se permite encaixotar. Tá? Então, já que a gente fez esse caminho todinho, né? E ainda bem que vocês ainda estão aguentando aí o desenrolar do juiz aqui, né? Eu acho que a gente pode pensar de novo a questão de partida. Na verdade, eu coloquei uma afirmação, né, de partida, a arte em meio ao caos. Eu cheguei a escrever, sabe? Quando me perguntaram qual era o tema, eu ia botar o que pode a arte em meio ao caos. Mas aí a Rita Lúcida voltou e disse, mulher, e depois tu não sabe responder? Aí eu fui lá e disse, não, vou falar só a arte em meio ao caos. E aí a gente vê, né? Se eu vou dar conta de dizer alguma coisa, de inventar alguma coisa nesse sentido. Mas, chegado a esse ponto, eu vou ousar perguntar. O que pode a arte em meio ao caos? Né? E depois de fazer essa reflexão, eu acho que eu posso dizer agora de um patamar racional, né? O que eu sabia de um patamar afetivo, que eu acho que a arte pode nos salvar. Né? Para ser muito sincera, eu acho, na verdade, que a arte ela vem nos salvando aí como espécie, como indivíduos, desde a época que a gente pintava as cavernas. Outro dia, meu pai perguntou para o Davi, né, que é meu filho de 11 anos, e ele disse, Davi, me diga aí 5 coisas que você acha que foram,
assim, mais importantes, as criações que o homem fez mais importantes, né? Aí o Davi disse a roda, e não sei o quê, e daqui a pouco ele disse a arte. Aí o meu pai fez uma cara assim, meio de, esse menino não tem jeito, né? E de imediato, né, eu entrei aí, né, porque eu acho que de fato, né, a arte, ela é uma grande invenção humana, no sentido daquilo que nos possibilitou chegar até aqui, né? Eu não acho, com muita sinceridade, que a gente teria sobrevivido se em algum momento a gente não tivesse inventado a arte, né? Talvez a gente possa dizer até mais, né? Que a gente tenha se tornado humanos, né? Justamente porque, dentre outras coisas, a gente inventou a arte também, tá? Então eu acho, eu suspeito, né, que em meio ao caos a arte pode nos salvar. E isso não quer dizer que a gente não precisa de outras áreas, né? Mas isso quer dizer que a arte, ela é fundamental também, né? A gente não precisa ter só um fundamento, a gente pode ter vários, né? E eu acho, né, e aqui a conversa do eu acho, né, que a arte, ela permite que a gente reconheça que o caos, ele não fala só da nossa impotência, mas ele também fala das nossas potências, né? Ela permite conjugar a nossa fragilidade e a nossa força, portanto. Porque ela reveste, né, de beleza a condição humana. E ela reveste de beleza a condição humana sem apelar para alguma coisa fora da humanidade, né? Então, é por isso, né, que eu acredito que em meio ao caos, né, de uma pandemia, em meio ao caos de uma política e de uma economia que são assassinas, a arte, ela pode muito, né? Porque ela pode lembrar a gente que o mundo não está pronto. Ela pode, né, lembrar a gente que mesmo que a gente não consiga nunca acabar com o caos e a gente nunca vai escapar de uma vez para sempre do caos, né? Mas que a gente pode atuar no caos. Que a gente pode, dentro dos nossos limites humanos, recriar esse caos. Recriar a partir da nossa imaginação, né? E aí eu queria fechar, gente, porque talvez para a gente conversar um pouco, não tenho muita noção do tempo, né? Mas eu queria fechar dizendo para vocês que eu tinha preparado essa fala, e aí, como a gente prepara, mas a cabeça da gente não para, que bom, né? Eu vi no final de semana um vídeo da atriz Denise Fraga, se eu não me engano é o nome dela, né? Que ela faz uma fala e ela parece chamar a fala dela de uma oração pela fúria. Eu não vou reproduzir tudo que ela falou, embora a fala dela tenha me mobilizado por completo, né? Mas eu queria destacar da fala dela 2 pontos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que, em determinado momento, ela diz: a gente precisa usar nossa indignação e nossa fúria como combustível, mas a gente precisa dar uma capa de afeto a ela. Água no meio das pedras é o que a gente precisa ser, ela diz. E aí ela finaliza a oração, eu estou chamando assim, né? A oração pela fúria dela, dizendo: meu ideal de futuro é baile nas esquinas, gente tocando e dançando nas ruas. E para mim, né, essa é uma oração pela arte. Essa oração me parece uma oração pela arte, porque a arte é a fúria embelezada pelos afetos e pela sensibilidade. É a água que insiste, né, em correr em nós, mesmo quando o caminho parece bloqueado. Para mim, não tem nada de coincidência que a atriz termine a fala dela falando, né, de dança, de música,
né, de baile, né, porque esse futuro de que ela fala, né, se apresenta na minha imaginação como uma festa da diversidade. E aí, enquanto eu colocava isso no papel hoje de manhã, né, eu me lembrei de uma memória, que aí, como toda memória, a gente não sabe até que ponto ela é memória e até que ponto ela é construída, né? De, das minhas idas ao Carnaval de Olinda, né? Quando eu era adolescente, assim, 16, 15, né? Por muitos anos, como eu tenho família em Recife, né? Eu frequentei o Carnaval de Olinda. E uma das coisas, né, que eu não sei se eu vivi ou se eu senti, né, então nesse sentido eu posso estar falando só da sensação, né, essa festa da diversidade, né, chega em mim como esse carnaval, ou seja, chega em mim como um lugar onde vários ritmos, né, se ouviam sem serem anulados um pelo outro. Esse lugar de uma suspensão, que naquele caso, infelizmente, era muito fugaz, né? Da realidade, e no sentido da realidade das suas divisões arbitrárias, né? Que a gente construiu. E é isso, né? Que eu sonho como futuro. Né? Eu sonho com um tempo em que a gente possa usar os nossos poderes humanos em prol de um carnaval da alegria. E é isso que eu acho que a arte pode ajudar a gente a fazer. Obrigada, pessoal. Agora... Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode fazer, que a Ritinha já está a postos. mas se a galera também quiser fazer um comentário, assim, fica à vontade, né? Achar que tem alguma coisa assim que não faz muito sentido e que tem outras percepções, acho também que é super válido que a gente coloque isso na roda. A pergunta A vida... Você vai ler? Não, pode ler, vai lá. Okay. Leilane fala. Ritinha, então a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Lei, eu acho que ninguém imita ninguém, né? Eu acho que a vida empurra para a arte empurra para a vida, né? Nesse sentido, assim, de que não se trata de uma reprodução, né? Porque eu acho que a arte, ela está justamente nesse campo que não é o da reprodução, né? Mas é o campo da criação, é o campo dessa possibilidade de um diferente. Né? E aí é que eu acho que tem uma dimensão ética muito importante, né? Na arte. Né? Porque ela é uma relação bem diferente, vamos dizer assim, né? Com o que é diverso de nós. Posso fazer outra pergunta já? Sim, senhor. No caso agora a Elisa. Ela fala, você pode falar um pouco a respeito do belo e do feio para a arte? Posso, Elisa, assim, eu acho que essa é uma questão muito complexa, né? Porque bem, eu acho que tem formas da gente abordar essa questão, né? Eu acho que a coisa do belo e do feio, né? Ela entra por uma dimensão, às vezes, vamos dizer assim, dessas caixas, né? É difícil dizer, né? Me parece que a arte ela está, de alguma forma, sempre conectada com a dimensão do belo, mas isso não quer dizer que a arte tem que ser bela no sentido de ser aquilo que agrada aos meus olhos, aquilo que agrada aos meus ouvidos, né? Então, às vezes eu posso dizer, essa música é feia, né? E ainda assim ela ser uma música e ela está dentro do campo da beleza, porque essa dimensão do gosto, ela passa por dimensões individuais, históricas e tal. Mas talvez seja interessante a gente pensar, né, que como a arte ela é parte, né, dessa construção cultural, né, ela vai ser, vamos dizer assim, cerceada por padrões. E é por isso que às vezes, né, vários artistas, né, que hoje a gente tem como
né, super artistas, no seu tempo eles não eram. Né? Então, há uma questão aí que eu acho que é muito importante da gente entender, né, que é a arte, desse modo que eu estava falando, né, a partir de uma coisa mais abrangente e tentando pensar na sua dimensão do que ela é, né, e da arte como ela se apresenta concretamente. Né? Concretamente, ela se apresenta dentro dos seus limites históricos, dos seus limites temporais, né? Dos seus limites sociais. Então, nesse aspecto, né? Essa relação da arte, né? Tem que ser bela, essa parece ser uma visão muito restrita, né? Belo nesse sentido, né? Eu tenho que gostar daquilo para ser artístico. Não, né? Às vezes a arte ela tá colocada ali como uma resposta, né? Que é para te provocar mesmo, né? Uma resposta para uma resposta que não é uma resposta, né? Ela é um efeito, vamos dizer assim, ela é um baque, né? Ela quer te dar um murro, porque é essa a sensação do caos que nos abraça às vezes. Então, a gente pode pensar que existem essas divisões, mas que essas divisões estão marcadas por questões, inclusive hoje, né? Por questões de mercado, né? Por questões que têm a ver, né, com quem tem direito a dizer que faz arte e quem não tem. Né? Então, eu não sei, né, se era nessa pegada de belo, né, e de feio que você estava falando, né, mas eu acho que essa é uma reflexão, né, que talvez faça sentido aí para você. Tu me conta, Elisa, se era por aí ou se eu fui por outro caminho. Era por aí. Beleza. Ritinha, eu acho engraçado como você estava falando o que era arte. E aí, eu lembrando de uma aula de literatura que eu tive na época do ensino médio, falando sobre literatura, né? Na aula de literatura. E aí, se começou esse debate sobre o que é o belo, o que é arte, propriamente dito. E foi engraçado, porque a gente já estava começando nas vanguardas. Então a gente já estava vendo sobre o dadaísmo e tudo mais. E ficou nessa dicotomia, porque a gente já tinha visto esse simbolismo recentemente. Então você tinha um movimento artístico que valorizava a métrica, valorizava o estilo da escrita, a estilização e tudo mais. E por outro lado, a gente tinha o dadaísmo. E eram exatamente um criticava o que o outro valorizava. Então, como é que eu digo que isso é arte? Né? O simbolismo é arte, e aí você tem o dadaísmo que não seria. Uma coisa que não dá para colocar numa caixa. Isso. Eu acho que é por aí, né, Anael? Assim, a gente tem muita dificuldade, e é por isso que o meu interesse em termos de estudo, vamos dizer assim, é justamente do que a gente pode aprender com a arte, sabe? Eu acho que a gente tem muita dificuldade de pensar para além de um dualismo. Parece que toda a lógica que funda o nosso mundo, né, o nosso mundo ocidental, principalmente, ela é uma lógica dualista. Né? Ela é uma lógica de sim ou não, né, de branco ou preto, né, uma coisa ou outra. Né? E na arte cabe o i, né? Cabe a confusão. Né? E talvez isso me deixe muita. Assim, isso me provoca muito, né? Porque confusão na nossa sociedade, né? Na nossa formação intelectual, é uma coisa muito ruim, né? Ah, fulano tá confuso, né? E aqui eu tô lendo Descartes na minha cabeça, né? Assim, né, preciso me livrar da confusão, né? Preciso de uma coisa clara, distinta e tal, evidente, né? E a arte, ela diz, amigo, eu tô no meio da confusão, né? A arte, ela é a confusão. E aí, confusão, eu acho que tem são, né? De fusão, de estar, vamos dizer assim, escutem bem, é fundido, né? De estar fundido. Dessas coisas não poderem ser apartadas sem serem perdidas, né? Então, é isso. Isso, né? Eu acho que é por aí, né? Isso que o João Marcos está falando, né? Das zonas cinzentas, né?
dessas zonas onde a gente não consegue dizer exatamente, né? Porque o exato, ele, ele, ele mata a arte, né? Porque o exato não tem lugar para outra coisa, outra possibilidade. Né? Quando eu digo, rapaz, isso é exatamente assim, acabou. Tem que repetir o que eu disse. Né? Então, eu acho que a arte ela opera justamente na confusão. No que tem de potente na confusão. E é por isso que eu acho que ela tem a ver com o caos. Né? Eu sei que o Ira Pessoas, fez alguma colocação, mas eu não consegui ler. ele fez um comentário. Ele comentou o seguinte: mas e aí? Mas é aí onde ela organiza. Mas organiza no sentido pessoal, que pode ser apropriado pelo coletivo de forma, mais uma vez, individual. Ou como você disse, a arte abraça o caos, e dele retira sentido do que a rigor não tem sentido. É. Eu acho que é isso, né? Eu acho que. E é por isso que ela não abre mão, vamos dizer assim, eu não quero dizer que ela abre mão da ordem, né? Mas é por isso que me parece que ela usa a ordem. Né? Ou seja, mesmo né, nos caras que estão lá contando, né? Quantas sílabazinhas tem que ter, né? Mas aquilo tudo né, é feito em nome de uma expressão de uma outra coisa. Né? É como se fosse quase. É um jogo, né? Eu tenho essa impressão de um jogo. Né? Como é que eu consigo né, expressar essa coisa tão disforme, né? Ou tão sem forma, talvez seja até melhor, dentro de uma forma bem quadrada, né? Eu acho que até isso é uma forma de reconhecer o caos, né? De brincar com o caos e dizer, tá aqui, ó, eu te boto dentro da ordem e tu não fica, né? Tu explode o tempo Sim, inteiro nessa ordem. pois é. Pessoas que foram entrando, agora a gente está na sessão de mais de um diálogo com vocês. Então vocês podem mandar comentários e perguntas que a professora Rita vai respondendo. Isso. Ou complicando, como vocês sabem, né? Que é o meu estilo. Gente, tô só procurando aqui, vou levar vocês para passear, para botar água para mim, tá bom? Vamos passear comigo. O professor Iratan falou: a contagem é a representação da identidade de um tipo de escola de arte, mas não é a arte em si. Sim, Falando sobre o sim. simbolismo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai experimentando, né? E aqui eu me lembro, semestre passado, faz tanto tempo o semestre passado, gente, que eu já estou perdida em termos letivos. Mas eu acho que foi o semestre passado, né? Eu convidei a Tamila, né? Que é fotógrafa e é psicóloga, né? E que hoje faz mestrado com a gente, né? Assim como eu também convidei o Benedito para a nossa aula de estética. E uma coisa que eu achei muito interessante, né, que na fala da Tamila, é que ela disse, olha, a arte, a gente precisa separar a arte do artista, né? Ela não disse isso desse jeito, né? Mas a gente precisa separar a arte do artista, né? Porque o artista está dentro da escola, né? Tem as suas idiosincrasias, né? O artista tem eventualmente, né? O cara que vai dizer, ah, não, mas esse tipo de, né? Você aí que é surrealista, você não presta, né? Você aí que faz funk, você não faz música. Eventualmente a gente pode ter isso, né? Mas isso não representa a arte, né? Porque o fato de você ser artista também não quer dizer que você se dá conta dessa complexidade que é a arte, né? E do que ela possibilita. Você pode ser atravessado por ela, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo que faz arte sabe exatamente o que é que está se passando. Sabe algumas coisas, né? Mas quando eu fiz aquela fala anteriormente, o que eu queria marcar era justamente que ela tem essa potência, né? Porque o lugar de origem dela é o caos, me parece, pelo menos. A O João Leilani, tá aqui. posso falar? Onde? A Leilani colocou outro comentário.
falou. Ritinha, não sei se cabe muito, mas fiquei pensando sobre a relação próxima do efeito da análise, muito próximo ao efeito da arte. Talvez eu precisasse pensar, né? Eu acho que tem relação, sabe, Leilane? Eu não sei se a gente pode falar de uma relação no sentido imediato e direto, mas eu acho que tem, né? Porque me parece que a análise, inclusive de uma forma muito específica, né, da psicanálise, ela trabalha, né, com isso que é caótico, né? Com isso que não tem remédio nem nunca terá, como diria Chico Buarque, né? Não tem juízo nem nunca terá também. Então, eu acho que, de algum modo, né, a análise ela permite que se expresse em termos conscientes algumas questões, né, que são caóticas. Eu acho que talvez a diferença que me vem agora, né, é que o modo como isso se processa, é o processo disso que é diferente pela arte, né? Eu posso na arte, eu posso fazer isso sem uma elaboração consciente no sentido mais próprio, né, do termo. Né? Ninguém vai me pontuar necessariamente, né? Eu tô lá, né? Eu escrevo lá meu conto e eu digo, menino, quem é essa que está escrevendo? Porque essa não, né? Essa que criou essa história sou eu e não sou eu, né? Então eu me dou conta, talvez, desse inconsciente pela arte. Né? Mas eu não sei, e eu expresso isso, mas eu não sei se eu trabalho isso na dimensão que uma análise faz, né? Eu acho que não. Eu acho que aí a análise, né, como ela vem de uma raiz, né, científica, né, dessa ciência diferente que o Freud faz, né, mas ela vem dessa raiz, então ela vem de uma raiz da explicação também, né, do entendimento, de uma racionalização do irracional. Talvez aí resida alguma diferença, mas eu acho que pontos de encontro tem muito. O Fred ainda coloca assim. Eita, que sumiu agora. Só um instante. E com Tranquilo. a ficção da história do sujeito, tal como a arte. Isso. Né? Eu acho que é isso sim, né? A psicanálise, eu vou falar psicanálise porque é o tema que a gente coloca, né? Mas isso para mim é muito claro, né? A realidade como ficção. Né? Esse ficcionar que nos constrói. Para mim, essa é uma dimensão, né, que é fundamental. Né? Eu me reconhecer como filha da ficção. Eu me reconhecer como vivendo uma ficção. Né? E aí eu acho que nesse sentido a gente se permite, né, se dizer artista. Não no sentido, vamos dizer assim, da indústria cultural de artista, né? Mas a gente se permite no sentido, inclusive, nietzschiano, de dizer, olha, você precisa ser artista da vida, né? A vida está aí, né? E aí ela está colocada aí com essa irracionalidade e a arte que há de resolvê-la, porque a arte ela não quer resolver de uma vez para sempre, mas ela fica resolvendo e resolvendo, né? E você vai inventando a vida. Né? E aqui a Leilani coloca uma frase do Kundera. O homem compõe sua vida inconscientemente segundo as leis da beleza, mesmo nos momentos de mais profundo desespero. Isso. É bonito, né, a gente pensar nisso, né? Mas eu acho que além de bonito, né, é uma urgência, né? A gente tem uma urgência pelo belo, né? A gente tem uma urgência. Quando eu falo do belo, é dessa dimensão, né? Do simbólico, né? É isso que me coloca, né? No mundo como humana. É essa que sente, né? O João já tá falando das escolas, né, não? Foi Emmanuel Benvenuto que colocou. Bora fazer arte na escola? É possível, Ritinha? A estrutura dualista da escola pode acolher os Tá. artistas educadores? Ixi, tu travou um pouco, mas eu vi aqui Mas a pergunta, deu a né? pergunta, né?
Isso. Então, a pergunta do o Emanuel Bevenuto é o João, né? Do Ah, professor tá. João, da, da, do curso de música, né? Um super parceiro e, assim, que tem também uma reflexão, mas não gosto mais de usar a palavra reflexão, sabe, gente? Eu gosto de usar a palavra chamada difração, mas isso aí é conversa para outra história. Mas tem, assim, uma atuação muito forte, né? É, da música, especificamente na escola, junto com o professor Marcelo. E aí essa pergunta, né? Vamos fazer arte na escola, se é possível, né? E eu acho que né? Até porque eu acho que falar do possível é sempre falar do que ainda não está pronto. Então, falar de arte é sempre falar que algo é possível, né? É sempre falar nessa relação de um possível e do impossível ao mesmo tempo, né? E é claro, né, a escola é uma estrutura marcada, né, pelo dualismo, marcada por essa construção de milênios, né? É, de que só o que vale é a lógica, só o que vale, né, é o que atende a determinados critérios e não estranhamente, né, a arte ela encontra pouco acolhimento na escola, né? E quando eu digo que ela encontra pouco acolhimento, eu estou querendo dizer que não é suficiente a gente lutar para que a gente tenha horas de aula de arte na escola. Isso é o mínimo, né? A gente precisa acolher a lógica da arte na escola. Eu preciso entender, né, que formar as nossas crianças, nos formarmos, né, sabendo como é que eu domino a língua portuguesa, por exemplo, como é que eu domino a matemática, isso é relevante tanto quanto, né, aquela história de ter mais de uma coisa fundamental, quanto a minha dimensão como artista, né? A arte aí, né, ela não ser esse lugar de, vamos dizer assim, quase que de refúgio, né? E aqui eu sei que tem vários estudantes e gente formada no curso de música e na licenciatura em música que vive essa realidade, né? De assim, ter a aula de arte sendo aquela que... Desculpa, gente. Sendo aquela que sempre pode ser cortada quando vem, sei lá, a prova, não sei das quantas, para medir os alunos, né? E aí eu acho que a arte, a gente precisa pensar nesse momento, né, confuso de quem é que vem primeiro, né? Então a gente precisa pensar como é que eu uso esses espaços que já existem, né, para reformar, para repensar, né, para subverter mesmo a arte, né, como ela é vista dentro da escola e dentro do mundo, né? E aí eu acho que em última instância, quando a gente faz isso de uma forma bem sucedida, e aqui eu estou pensando bem longe, né, a gente vai começar a, a rever a própria escola, né? A gente vai começar a rever a própria escola, a gente vai talvez rever, né, quem que o que é importante ensinar, como que a gente pode aprender, como, né, que esse ensinamento se faz, como é que ensinar e aprender tem a ver com criar e não com reproduzir. E eu acho que a arte tem uma contribuição fundamental. Mas a gente precisa, né, lutar muito para que isso apareça ainda. Porque, infelizmente, né, a gente ainda está no momento, e eu não estou falando só de Brasil, infelizmente, queria estar, né? Porque se fosse só no Brasil, talvez a gente tivesse mais facilidade, assim, de combate em termos localizados. Mas eu estou falando de mundo, eu estou falando de países que nós consideramos de primeiro mundo, onde acontece a mesma coisa, porque há uma relação de compreensão da educação, né, muito limitada. Uma educação, né, é uma educação para o mercado, ou é uma educação para uma formação profissional. Isso é de um dualismo tão profundo, né? Ou seja, quando eu disse lá no começo, eu, pessoa, eu quando entrei na universidade,
eu quando comecei a escrever, é óbvio que isso é uma fragmentação didática, porque eu sou isso tudo ao mesmo tempo agora, né? É essa confusão que a arte permite, né? E eu preciso olhar para os sujeitos assim. E aí eu acho que é nesse aspecto, né, que a gente vai precisar pedir ajuda para a arte. E não só isso, né? A gente vai precisar também ajudar os próprios artistas, né, a se verem nesse lugar, a se darem conta da riqueza que a arte tem, né? Porque o potencial da arte é fantástico, mas nem sempre a gente vê isso sendo usado. É por isso que a gente pode pensar nessa vamos dizer assim, apropriação, né, da arte pela indústria cultural, né? É porque a gente ainda... Isso é uma coisa tão potente, porque nos mobiliza a todos, né? Mas isso está sendo usado dentro dessa estrutura dualista, e a gente precisa descobrir o jeito de virar essa história, né? Mas eu acho que o João sabe mais isso aí. O João sabe um bocado. O que mais, gente? Vamos esperar aí os comentários e as perguntas. Podem fazendo. Ah, só aparece para ti aí os detalhes. Eu vejo aqui só depois que está pronto. O João agradeceu. Saudades, abração, Ritinha. Obrigado pelas palavras. Saudade também, João. Vamos fazer essa limonada, né, João? Não sei, será que ainda tem... Pensando a mesma coisa. É difícil porque a gente vai perdendo um pouco, né, essa dimensão. Sim. Mas enfim, assim, eu acho que tem muita coisa, né, que a gente pode falar sobre... A gente faz pergunta para não acabar. Essa lei é uma comédia. Mas, assim, de fato, né, eu acho que é uma temática super rica, né? A gente podia conversar mesmo, né, sobre uma série de outras questões, né, que eu acho que são muito importantes, né? Por exemplo, a relação entre a estética e a ética, né? Como que eu percebo, e isso não é eu, Rita, né? Isso tem uma série de gente por trás, né? Pensando como que a estética talvez seja um caminho de uma revolução política, né? E não necessariamente outras áreas, mas sim a da estética, né? Mas olha só, gente, Joelma, que saudade da Joel. Ela fez uma pergunta, justamente para não acabar. Dá para subverter essa lógica dualista? Joelma Souza pergunta. Joelma, eu sou daquelas que você sabe que eu vou dizer que dá, né? Agora só você não vai me perguntar é como. Você não vai me pedir a receita, mas assim, acho que sim, né? E eu acho que a palavra que você usou, Joelma, é a palavra correta, né? É de subversão mesmo, assim, é da gente virar, né? Como é que a gente faz isso? Eu acho que a gente vai fazendo isso, né? A gente precisa ir se dando conta de que são muitos embates. Eu acho que esse é o primeiro lugar, né? Como é que eu combato essa lógica dualista nos espaços em que eu tô, eu indivíduo, né? Então, quando eu começo a pensar isso, né? Eu penso, vou dar o meu exemplo, né? Quando eu me dou conta disso e isso se torna uma questão para mim, eu entendo que como professor isso me altera, que isso me exige, né, por uma questão de coerência, né, que isso me exige uma mudança postural. Então eu não posso mais, né, olhar para minha aula, para minha sala de aula, né, para os meus estudantes e fazer de conta, né, que a gente pode simplesmente reproduzir essa lógica dualista enquanto teoricamente eu a critico. Né? Então, eu acho que, inclusive, isso é
é uma marca muito forte do dualismo na gente, né? Essa diferença entre teoria e prática, né? E aí eu gosto muito de pensar, né? E eu sei que Joelma conhece, né? Eu gosto muito de pensar, por exemplo, em algumas propostas como a, a do La Rosa, não é? Por quê? Porque ele vai pensar, a gente não pode mais pensar a educação dentro dessa via teoria e prática. Eu preciso pensar sobre experiência. E aí, quando eu entro com essa categoria de experiência, como ele fala, né? Aí ele traz o que é a dimensão do sentido. Aí sim, né? Então, quando eu trago a dimensão do sentido, eu, eu já começo a quebrar esse dualismo, né? Porque o sentido, ele não cabe num lugar só, né? Ele, eu posso falar de sentido, né? E não reduzi-lo à lógica, né? Eu posso falar de sentido e posso falar do que é diverso, né? Do que é confuso, do que é único, né? Mas também é coletivo. Então eu consigo lidar com isso que numa lógica reducionista é contraditório, né? Então eu acho que a gente vai descobrindo essas coisas e a gente tem que inventar, né? A minha solução para tudo é inventar, né? Porque na hora que eu me toco que a realidade, como a gente vive, ela é uma ficção, então eu digo, por que a gente não pode fazer outra ficção? Por que eu não posso fazer uma ficção, não é? Onde eu vivo numa sociedade menos desigual? Então, por que eu não posso fazer essa ficção? Ah, Rita, beleza, tu faz essa ficção, mas como é que a gente materializa isso, né? Eu preciso começar arrecadando gente para ficcionar junto comigo, né? Para inventar junto comigo. Porque eu também não ficciono só. A ficção não é minha, né? A ficção é nossa. Existe uma ficção coletiva, né? Isso, né? A Lúcia está trazendo a dimensão dos afetos. Exatamente, né? E aí, afeto, né? Eu não estou aqui opondo afeto e intelecto, né? Mas eu estou aqui entendendo que o intelecto é afetado. Precisa ser, precisa ser, né? Para eu escrever um livro, né? Para escrever uma tese sobre seja lá o que for, eu preciso estar afetado. Nem que seja pela raiva do meu orientador, mas eu preciso estar afetado, né? Alguma coisa me mobiliza ali. E o que me mobiliza não é o conceito na sua pureza, né? Então, qual é o sentido e qual é o afeto? Eu acho que são palavras muito importantes, que ajudam a gente a inventar uma forma menos dualista, talvez não perfeita, né? Porque eu acho que não se trata disso, né? Mas para a gente saber que é sempre possível criar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Gente, Eu acho que a gente vai chegando no final. acho. Acho que a gente vai só mandar um beijo para quem entrou aqui agora, que foi Livinha. Olha só, gente, um negócio maravilhoso. Quando você junta primo, colega, amigo, aluno, ex-aluno, é um lugar muito bom. Então, gente, queria te agradecer, né, Anael, e agradecer ao Clipsus, né, por essa oportunidade, né, agradecer as pessoas que estão aqui, as que tiveram no momento anterior, né, realmente é, é, é um momento dessa vida, né, pulsando e que me faz acreditar que a gente pode reinventar, né, realmente. É isso, gente. Obrigada, né? Ah, E, beijo e aqui nós para todo do, mundo. nós do Clipsus, eu representando eles, agradeço o convite. Quer dizer, o convite foi ótimo, né? Mas a senhora ter aceitado o convite, estar aqui participando também, quem está assistindo a live, tanto essa quanto no primeiro bloco. E como já foi o tema, né? A arte, ela dá esse conforto, pelo menos que mínimo, nesse caos que é o que a gente está vivendo agora. Enfim, é Gente, isso. super obrigada. Aí eu só vou pedir, Anael, depois fica gravado, né?
Sim, Ah, pronto. Aí, então, queria muito depois acessar. E aí eu tô vendo aqui tem algumas pessoas dizendo que entraram só no finzinho, mas aí eu acho que fica disponível a nossa primeira sim. parte da conversa, né? Fica Já disponível na página do Fixos, não é isso? já está disponível, inclusive, né, no nosso IGTV, primeira parte. Então tá massa. Então, gente, super obrigada, boa noite, se cuidem, que a gente ainda vai inventar muita coisa junto. Boa noite a todos e a gente encerra por aqui. Valeu, gente!